cotidiano de discussão, de discriminação, ele é feito a partir das miudezas mais imbecis, que me lembra a lenda, né, do lobo e da ovelha. O lobo bebia água na parte de cima do rio, mas a ovelhinha embaixo. Desce o lobo e fala que vai ter que comer essa ovelha, vou te devorar. Mas por quê? Porque você está sujando a minha água. Mas não, não estou sujando, eu bebo depois de você. Mas aí o lobo inventa, não, mas seu pai bebeu água antes de mim, antes de você beber aqui. Então ele já poluiu, sabe? Então você fala assim, mas que nonsense, não é piada, não. É justamente para mostrar como o ego pensa. E olha para o mundo agora, nessas ideologias, se não é isso. Foi seu bisavô, a culpa é do seu bisavô, mas agora você paga. Isto é bíblico, gente. Que os filhos herdam os erros do pai, não para superação, não para fazer diferente, não para você fazer uma prática como eu faço, as minhas terapias de liberação dessas coisas que vêm energeticamente pelo DNA, pelo DNA vibracional, e até, por exemplo, repetindo, você pode se libertar disto que é familiar, quando você cai naquela família, porque você cai numa família, às vezes você estava numa, depois estava noutra. Quem lembra de encarnação passada sabe que eu tenho a ver com essa família, né? Por que eu caí aqui? Você caiu por similaridade de coisas para superar. E aí traz aquilo. Tem que vir. Senão como é que você vai superar algo que você não sabe nem o que é? Então, o lobo está certo quando ele diz, apoiado na Bíblia, que o seu tataravô pecou contra Deus, cometeu um assassinato, cometeu um adultério, cometeu, sei lá, uma trapaça. E aí aquilo veio passando para o seu trisavô, bisavô, né? E agora você paga. Por isso você não tem prosperidade. Ou não tem felicidade em relacionamento. E mesmo que isto fique energeticamente, mas não como lei e punição, né, que está aqui, e o espírito repete um karma que não tem nada a ver com isso aqui, mas o conceito do espírito de karma está isso aqui. Você paga. E é um pagar eterno, né? Mesmo que você morra e volte, está pagando. Ou seja, você não paga nunca, é uma dívida que não se paga, está pior que a dívida do Brasil. E não tem os jurozinhos para negociar, posso só pagar os juros e a gente acerta isso depois da morte? Não. Nossa, não tem? Não. Paga, mas não tem negociação. Posso fazer em pequenas prestações? Não. Então, isso é sistema. Dívida, pagamento, código, lei, regra para ficar bonitinho para alguns ritual, tá? Então, todas essas religiões de sistema, o que o sistema tem, né? O código, né? Código, né, de comportamento, como eu falei, a Constituição, que é a cosmogonia, aí vem o Código Civil, né? Código Civil são os comportamentos ali, né? O Deuteronômio, o Levítico ali e tal. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, come isso, não come isso, né? É proibido, não corta cabelo, não corta cabelo, veste calça comprida, não veste calça comprida, não pode tatuar, pode tatuar. E é engraçado isso, né? Depois eu conto uma história para vocês, bem interessante com relação a isso. Então, e tem o Código Penal, aí vem as punições, castigo, 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 punição, morte, passa por cima, fogueira e por aí vai. Então, isso tudo está aqui, está no sistema. E para isso tem que ter livro, gente. Livro. A palavra fechada. Aqui é a palavra fechada em significado. Não é o logos.
É o verbo, é a palavra. Essa palavra, ela pode ir além, se você abrir o significado, ampliar isto, ou ela fecha no livro, tá? Um só significado. Não tem dicionário que diga isso, tá? Eu trabalhei com filólogo, eu trabalhei com a enciclopédia, vai lá ver, Enciclopédia de Literatura Brasileira, vai lá ver a colaboradora, tá? Cristina Maria Magalhães, que era o meu nome civil, né? Então tá lá. E trabalhei com filólogo. Quem? Aurélio Buarque de Holanda. Parente lá do carinha que vocês conhecem, né? Do poetinha. Poetinha e músico. Né? Então, verbete diz assim, casa, todos os significados para casa. Porque tem casa de roupa, de casa do botão. Não tem só casa, moradia. Né? E por aí vai. Né? Essa foi uma palavra que me surgiu agora. E tem casa de casar. E ele mostra os homônimos, né, os sinônimos, os homônimos, manga, né, manga fruta, manga de roupa, tal, tal. Então tem tudo escrito lá. Mas a palavra ali com um significado. Mas você ainda pode usar além. Quem usa além? O filósofo e o poeta. Tá vendo? O que o filósofo e o poeta faz? E eu faço as duas coisas, né? Para variar. É duplamente condenada a Cris. Então, é uma religião de livro, que tem uma narrativa, e essa narrativa tem que dar conta da cosmogonia, que é a Constituição, aí no meio vem toda aquela história, toda tem que dar a história da nação, como aquilo se desenvolveu, aí é o evolucionismo, que depois que começou, aí pode evoluir. Então, o evolucionismo do Darwin, ele dá conta de um período, se isso, porque o elo perdido ficou perdido, né? Então, a palavra perdida, o elo perdido, isso tudo continua até hoje. Então, tá ali. Mas alguém disse, ó, começa aqui, vamos começar a contar aqui. E se eu começo a contar aqui, vai terminar aqui. Óbvio, né? Então, é uma religião da palavra, né? Então, tem aqui as regras, as leis, tá aqui, né? Todas as histórias. E, pasmem, não tem só bênção aqui, não. Aqui tem muita punição, imprecação. E aí, justamente por ser uma religião da palavra, em nenhum momento fala em silêncio. Silêncio são as filosofias que sabem que você precisa diminuir o ruído, parar de falar, porque a palavra acaba que discrimina. A palavra que abre, que amplia, ela é muito cuidadosa. Se vocês lessem até meus trabalhos, monografia, que eu tenho tese, dissertação, eu amplio o significado das palavras, eu coloco às vezes 3 palavras para tentar abranger a mesma coisa que eu estou querendo dizer, eu não fecho, eu abro, para ampliar o pensar de quem lê, porque pensamos com palavras. No primeiro momento, sim. Né? Então, nessa palavra, né, estabeleceu-se o quê? Uma espiritualidade prática. Muitas pessoas pedem para que eu fale. E a oração? Então, vamos lá. Parte prática nesse livro fechado de regras, comportamento, e animismos e outras coisas mais. A prática da oração. O que é uma oração? Né? Temos oração, invocação, evocação e imprecação. Vamos ficar só com essas 4. Tá? Tem a reza, mas eu vou falar também. A oração vem do latim, essa palavra, oratio, orare. Claro que tem várias línguas aí, estamos falando em português, que é falar, suplicar, né? Rogar. E por que que em latim colocaram essa palavra? Existia isso em hebraico, né? Aí eu fui procurar e sim. Mas em hebraico o tefilá vem de palau, o verbo palau, que quer dizer também orar, mas também interceder ou julgar. Aí para mim já abriu, parece palavra em inglês, né? Que pode ser isso e aquilo também, né?
aquilo também. Às vezes é quase o contrário do que estava falando antes. Então, interceder, eu vou interferir. Mas se eu estou enunciando, é porque eu estou enunciando algo para eu interceder, eu interferir, ou esse ser que eu invoco. Mas aí tem uma invocação. E a oração nem sempre é uma invocação. Ela está no pedido. Então, julgar, por conta lá dos hebreus que colocaram no verbo, não tem no nosso. Tem rogar, não julgar, tá? Então, esta oração, ela é para pedir. Eu peço a uma entidade, que eu acredito que é Deus, e às vezes não só a Deus, porque a Igreja Católica, no caso, a versão cristianismo católica, ela considera o que eles chamam de comunhão dos santos. O que é uma comunhão dos santos? Para mim é uma coisa, para a igreja é aqueles que seguiram com louvor os princípios da igreja. E tem de tudo. E, então é uma coisa muito louca também. Porque o Santo Agostinho nunca fez milagre e é santo. São Boaventura também nunca fez e é santo. Santa Teresa, ela não fez milagres, mas ela foi um milagre. São João da Cruz, idem, um processo próprio. São Francisco de Assis fez todo um processo, no final, dizem que ele fez um milagre ou outro, ou para justificar também, ser tornado santo. Santo, para a igreja, era aquele que ia além. Era um exemplo, mas não para você seguir. Isso sempre ficou claro para mim. Pergunta à igreja, ao padre, é para seguir? Não, é para pedir. Ele foi escolhido. Ele é um portentoso. Ele não é um portentado. Aí eu elimino a possibilidade de qualquer um chegar lá. Entende? É com isso que o sistema trabalha. As pessoas são eleitas. Não no sentido da eleição democrática. Tira isso da cabeça. Uma eleição de cima para baixo é uma ditadura. E é essa eleição que está aqui e que o povo repete quando vê uma pessoa que consegue sucesso, seja em que área for, eleito. Eleito de Deus. Deus deu a você o dom de correr, o dom da bicicleta, o dom de sair do corpo, o dom de falar em público, não é seu estudo, não é todas as suas terapias que você fez para poder não ficar tremendo para falar em público, não, nada disso tem importância. Deus te deu o dom. Então, elimina todo o seu esforço. Sim, o santo é. Ele recebeu, então também não copia. Mas pede. Ele vai fazer por você. Bom, deve ser assim, né? O que é um milagre? É uma coisa que aconteceu que você não sabe como foi. Mas pode ter sido a coisa mais natural do mundo, ou já estava para acontecer, você estava se desesperando, se loqueando, e a única coisa que o tal santo ou portentoso pode ter feito foi feito assim, ó. E você está olhando para o lado ruim e ele fala assim, ó. Olha, nossa, com milagre, mas estava do seu lado. Tem gente que se loqueia. Estou sozinho, sozinho, sozinho. Olha, com 8 bilhões de pessoas, a pessoa dizer que está sozinha, ela está dentro de uma caixa mental fechada absurda. Mas ela não está sozinha. É que as pessoas que ela quer ali, que deem atenção a ela, que gostem dela, que ajudem ela, não estão fazendo. Aquele irmão tem que me ajudar, aquela mãe tem que fazer por mim. Mas não é assim, né, gente, que funciona. Aí você está ali com a mão esticada, mas eu não quero, eu quero minha mãe. A sua mãe não vai te ajudar. Porque a sua mãe é humana, ela pensa diferente, ela acha que ela já fez o suficiente e tchau. Isso quando fez o suficiente. É um ser humano, com falhas. Parece assim, o ser humano, né, comum, cheio de falha. Foi pai perfeito. Foi mãe perfeita. Que isso, gente? O homem casou, tem que ser um marido perfeito. Vamos tirar isso da cabeça, né? Porque vocês também complicam a vida, começam a dar justificativa de karma, justificativa para o sistema, porque também vocês são bem tinhosos, né? Tem que ser aquele e aquele.
E quem não tem pai, faz o quê? Deus castigou, tirou teu pai. É isso? Deus não tirou meu pai. São escolhas, são falhas. Mas vivi sem. Vivi sem. Fez falta. De eu ter copiado me moldado de uma série de maneiras. Sim, fica uma deficiência, fica um buraco, é preciso as duas forças, sim, mas o que que você faz? Você identifica isso, percebe isso e vai tratar isso especificamente de alguma maneira. Claro que não é tomando remédio, né, gente? Porque isso não é doença. Por isso que eu digo, as pessoas falam, isso não é doença, mas está cheio de remédio. Remédio para mim é para doença. E não adianta nada. Que para tomar paliativo, toma chá. Toma chá, faz meditação, cheira óleo essencial. É muito melhor, é mais econômico, tá? Então, a palavra oração é para pedir. Eu vou primeiro dizer como que está aí no sistema. Então, pedir. Aí você faz o quê? Pede o que você quer. Ó, Senhor, eu quero companhia. Você não pode pedir. Tem uma brincadeira, que é a brincadeira do gênio, da lâmpada. Pega o gênio da lâmpada. Ele diz que não pode fazer ninguém se apaixonar por você. Não pode ressuscitar ninguém, nem matar ninguém. São regras lá do Aladim, lá de um conto árabe, que o gênio da lâmpada tem, até ele tem as suas limitações. Então, se uma pessoa está de costas para você, está vivendo a vida dela, e não quer saber de você, você tem que falar assim, Deus, ou quem você está rezando, de todo esse pessoal aí, não tem ninguém que goste de mim, que troque comigo, que me ajude, que seja meu amigo? Aí o universo vai falar, tem, né? Como espelho dela, né? Tem sim. Mas quem? Aquela que está do lado, aquela que está orientando ali, sabe? Aquela que você olha no vídeo. Não, mas ela não está aqui, ela não é minha amiga. Eu quero a minha mãe, eu quero minha irmã, eu quero meu irmão, eu quero o meu pai, sabe? Me carregando no colo. Não, mas não pode, ele, sabe, ele tem um nível de consciência, é um processo. Não, mas eu não quero. Aí começa a teimar com Deus. Tem que ser assim. Ou então assim, eu quero aquela casa. Poxa, aquela casa não. Eu quero uma casa, descreve a sua, né? Fala com Deus, mas não, a pessoa ora, já impondo, eu quero isso, quero isso, quero isso. E quando não pede, o quê? Vingança. E por que a pessoa pede? A justiça disfarçada de vingança, né? O nome justiça. Porque nós temos invocação e evocação, e também a imprecação. Tudo isso está aqui. A invocação, ela solicita a presença de um ser, pede, né, chama a força. Eu invoco a força divina, eu invoco a força angélica para isso assim, assim, assim. Ou para mim, para eu ter poder para alguma coisa, ou para que este ser invocado se manifeste em bênção e tal. Vamos ver o lado positivo, porque a invocação é positiva, tá? Isto é uma invocação, tá? E a evocação é lembrar, é chamar a presença. Então, se há um discurso, uma promessa de que se dois ou três estiverem aí reunidos em meu nome, né, me chamando ou por minha causa, aí eu estarei. Promessa, né, que está aqui na Bíblia, Jesus. Portanto, eu evoco, lembrando a oh, Senhor, sabe? Quando você disse que estaria, bem, então a evocação é uma lembrança às forças. O ser angélico, né, faz contato que eu faço para você, ó, é uma evocação. Eu evoco meu anjo de guarda que prometeu-me, né, proteger, amparar, arará, em qualquer tempo, espaço, dimensão ou condição. Melhor que um casamento, tá? Então, são práticas, mas dentro ainda do livro, tá? Seria o lado bom. Se faz muito?
Não, se faz reza. Na Igreja Católica é reza. E o que que é reza? Reza também não é mantra, gente. O mantra tem uma utilidade nas filosofias orientais, né, em algumas práticas dessas filosofias, também de transcendência, que não é religião de livro, mas é filosofia, e por isso é mais solta, é mais prática, é mais abrangente. Mas eu repito, o mantra é para acessar isso aqui, essa, sabe, esse rádio aqui, AM, FM, que não para, né, que eu não consigo nem sintonizar e nem desligar. Então, quando eu começo om, om, é como um sino batendo, é como alguma coisa repetindo, então o cérebro vai entrando em mono. Isso é onda cerebral, que tem um som, esse som vai atuar. Serve ouvindo? Serve, gente. Teu cérebro vai. A pessoa quer assim, magicamente 1 minuto. Não, tem que ficar um pouquinho mais, tá? Dependendo do tamanho do teu ruído, dependendo do relaxamento que você deixou, essa mente frouxa, que é elástico frouxo, vai demorar, mas vai dar certo. Tem o A1, A1, A, A, que é parecido com on, mas aí você, né, amplia aqui um pouco mais, aí já está, né, trabalhando outras coisas, e aí, mas isso é para silenciar, porque depois que você faz um monte disso, quanto? Aí o pessoal vem com os números, 9 vezes 9, 81, ou 9 vezes 9 vezes 9, aí tem 108, tá lá, conta no Japamala, conta no texto, pode fazer um contando no texto. Ai, meu Deus, pode. Tenho certeza que quem inventou o texto, e se Maria também o abençoou, essa força do sagrado feminino, a mãe do mundo, não vai se incomodar. Quem se incomoda são vocês, cheios de ego e regras, tá? Então, você pode fazer isso para silenciar. Quando você para, você percebe o silêncio. Está parado. Porque o seu cérebro vai demorar a empacar, a a começar a funcionar de novo naquele e isso e aquilo, né? Ele empaca ali, na verdade. Então, o mantra tem esse efeito, mas aí você faz para fazer contato, aí depende do que você direciona. Mas se quiser só silenciar também, para dar um descanso, aí tem a função do binaural, que é mais eficiente também, são 2 sons que criam uma redução, e aí é delta, em vez de teta, beleza? Aproveita alguma coisa com isso, tá? Então, isto é uma prática dentro do livro. E qual é a prática fora do livro? Ela utiliza isso de uma maneira muito mais ampliada e abrangente. Começa pelo silêncio, que é a prática de meditação. Respirando, porque quanto mais ar entra, mais isso aqui fica calmo e tranquilo. Pode reparar que a pessoa ansiosa, ela respira assim, ó. Tanto é que o pânico é, não consigo respirar, eu não estou conseguindo, eu não consigo, Cristina, respirar. Isso é pânico. Mas ela criou aquele estado que não está acontecendo nada. E mesmo que tivesse acontecendo, ela tinha que estar tomando atitude, respirando. Espera aí, eu tenho que tomar atitude, né? Precisa disso, ou até mesmo para correr, se for um perigo. Então, a ação. Então, vamos respirar. E por que segura? Segura para ampliar a sua capacidade para fazer uma química e uma alquimia aí dentro melhor desse oxigênio, que não é só oxigênio que tem no ar, tem uma série de elementos, e não só atômicos, né? Tem elementos vibracionais. Então, essa é uma espiritualidade prática. E aí tem diversos tipos de respiração. Começa com esse ritmo, aí tem o segura igual e solta igual, aí tem o segura dobrado, segura triplo. Tem para cada respiração você tem efeitos mais profundos, mais abrangentes. Então, técnicas respiratórias que eu dou dentro da mentoria. A mentoria tem prática respiratória. Eu vou estar abrindo agora
Talvez depois do carnaval, final de fevereiro, já vai ter uma turma. Mas tem que passar por uma avaliação minha. Propósito, sabe? Formação, o que quer, qual é o que já está trazendo. Porque eu não vou brigar com ninguém em mentoria com crenças antigas. A pessoa já tem que estar sabendo que isso é sistema, tem livro, né? Que eu deixei para lá porque não me traz nada, né? E eu estou buscando um grupo para apoio, orientação de uma espiritualidade prática para a minha libertação, para a minha prática. Eu não quero ninguém me seguindo, não sou igreja, não sou líder religioso, vem cá, meus discípulos, não quero, porque eu amo a liberdade que conquistei, mas estou compartilhando por amor. Né? Então, isso aí deixa bem claro. Eu podia não compartilhar. Não tem obrigação, não é karma também, tá? Já me disseram, é seu karma. Não é meu karma. Para com isso. Né? Então, uma coisa que é importante perceber, né, que você também tem algumas afirmações. E como você faz a afirmação nesta espiritualidade prática, né? E para respirar também tem exercício. Você tem que ampliar. Você tem que ser de manhã, diante do sol nascendo, ampliar. Ah, tem que fazer isso? Sim. Ah, mas eu moro no apartamento. Ah, não tem nenhuma janela? Com certeza não é uma caixa de Xerodin, já que você mora. Né? Então, abre a janela, né? Procura alguma coisa e se de todo não tiver, imagina e abre os bracinhos, né? E quando tiver no fim de semana, dá uma saidinha para um lugar, para uma praia, para uma montanha, para uma praça. Ai, Cristiano, tem vergonha. Bom, aí é de cada um. Ninguém tem vergonha de outras coisas, mas disso, né, de cultivar a si mesmo, tem vergonha. Isso é pertencimento a um sistema, tem que se libertar. Né? Tem que olhar para o espelho, por exemplo, como eu falei, e dar muita risada de si mesmo. Essa é uma prática ótima para você reduzir ego, reduzir orgulho, né? E também sair de depressões bestas, de não se levar tão a sério, de não achar que tudo é pessoal. Uma prática ensinada por mestres. Entre eles, lá, né, da yoga, e o Osho ensinou isso, eu comecei a colocar em prática, e aqui tinha mestres que faziam isso, inclusive existe a yoga do riso, que para muitas pessoas é muito difícil rir para soltar como terapia de se relativizar e relativizar tudo que é seu. Você chega na frente do espelho, em vez de você achar uma vítima e chorar, você dá risada. Você está se achando muita coisa. Dá risada do problema, disso aqui, vou resolver esse troço todo, acabou. Posso mais. Dá boas risadas e canta para subir. Tá? Então, o logos, né, que a pessoa não sabe o que é o logos, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo, ele já é uma redução do logos. O logos é um conceito abrangente, então a gente vai entrar em Plotino. Plotino vai nos dar uma ideia de intenção de algo muito além, que seria uma das emanações do todo, do um. Então, o logos, ele contém o que a gente pode dizer um mental superior de criação. E aí, nós temos hoje o Cabalhon, todo mundo fazendo leitura, Cabalhon, 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 que eu vou conseguir tudo, não sei o que lá, porque o universo é mental. Se eu ficar pensando aqui, loteria, 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 eu vou ganhar. Não. Principalmente se você não sair dali e não for fazer o jogo da loteria, tá? Que tem isso. Estou brincando assim, mas a pessoa que é casa, 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 não faz nada para ter a casa, como se a casa fosse aparecer aí. Tem gente que interpreta assim. Às vezes o Hélio fala, o Hélio Couto, né? Fala, né? Como se estivesse dentro da caixa de Schrödinger, mas isso é imagético, na cabeça dele já é outra coisa. Ah, o carro está na garagem? Tá. Em criação. Mas em manifestação é outro departamento. Veja,
vem vindo, a Cabala dá conta disso, né? Então, vem vindo, não só a Cabala, lá no Oriente, a filosofia fala, vem vindo, é a criação, você cria aqui, imagina, aí, o que você faz para manifestar? Nada. Nada. Você solta aquela inércia, solta aquela ideia e começa a se colocar em movimento. Qual movimento? De ir comprar uma casa? De se endividar? Não. Veja, você não vai ter prosperidade gastando sem pensar, porque vai cair na minha conta. Já vi muitas mulheres caírem nessa armadilha. Inclusive, eu tinha uma livraria, algumas falavam, porque tinha lá vários livros de lei da atração. Ah, isso aí não existe. Existe. Ela está praticando errado. Que é uma espiritualidade prática de você se conectar com a abundância do todo, né? Todo. Você não é parte desse todo? Por que você não pode ser parte desse todo? E a parte desse todo tem que ser tão miúda quanto você está se colocando? Quem colocou isso foi esse livro. Que você não merece, que você é pecador, e você aceitou e acreditou, o problema é seu. Isto e os derivados disso. Né? O espiritismo, quando você chega lá e diz, eu estou com um problema financeiro, também, né? Também, né? Na outra encarnação esbanjou. Como assim? Você sabe? Eu estou vendo aqui. Você esbanjou, você tirou, você roubou. Aí começa qualquer justificativa, porque eles também não vão resolver. Ainda que fosse o pessoal mandingueiro, que chega e fala assim, vamos resolver essa parada aí. Mas aí são os acordos, são os laços, são os charlatanismos, também tem muita coisa aí misturada. Mas que fosse, pelo menos, modificar um pouco a cabeça. Como assim? Ninguém sabe disso. É difícil saber. Eu não gravei ainda sobre a Casco, porque contraria muita coisa. É uma coisa que eu tenho que colocar muito bem pensadinha, e acho que eu vou colocar só em curso. E pelo menos vai pagar para mim para poder saber, para valorizar esse saber. Não vou ficar jogando aí na rede. Tem coisas que eu não jogo, não. Tá? Por que o acesso? E sei quando acesso, como acesso, e não é ideativo. É tudo, é mapa mental ali, ó, você vê, porque é o livro de cada um, a consciência de cada um. E só se acessa com permissão para propósito, não é a Bangu assim. Não imagino nada. Tá? Então, o Logos, ele é uma cosmogonia, um princípio. Então, como princípio, né, ele é anterior à manifestação. Então, dizem que Deus sonha, né, o desejo, o homem sonha e a obra nasce. Esses 3 momentos, né? De onde que Fernando Pessoa tirou isso? Isso é de Fernando Pessoa. Ele não tirou do nada, ele tirou do gnóstico, da gnose, que ele estudou. Não dentro da teosofia propriamente dito, mas no movimento gnóstico mesmo, que é outro. Um pouco mais chegado a uma parte mais profunda até que a teosofia não coloca muito. Gnóstico é um outro movimento. Tá? Então, como esse logos é anterior à manifestação, e ele é uma ordenação também, uma inteligência, uma unidade, a lei da atração está falando que está trabalhando com frequências, está trabalhando com energia, que se atraem afim, tá? Então, você tem o princípio da polaridade ali dentro, mas você tem o princípio da atração do igual. As energias afins se juntam por ressonância, faz o teste da bolinha. Tem vários testes aí que vocês podem ver. Puxa a bolinha, fica tudo bagunçado, daqui a pouco está tudo tom, 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 tom. Então, a entropia, ela tende à sintonia, à harmonia. Certo? Então, esse da gente tem que entrar numa sintonia e harmonia. Quando você pede de que lugar? Da ansiedade? Do desespero? Da raiva? Da vingança? O que você vai atrair? Desespero, raiva, vingança. Igual. Então, eu sempre digo para meus mentorados,
Sai desse lugar que você se colocou. Não foi a vida, não, foi você que aceitou. Você aceita o sistema, você aceita a vida. Se você olhar aquilo como um desafio que foi colocado por você mesmo para você tirar de dentro as forças e se fortalecer, acabou os dedos apontados. Né? São 500, assim, apontados. Mas, na verdade, quando você aponta, os outros estão apontando para você. Né? Então, aponta com um só, que aí tem menos gente, né? Tem menos culpa, né? Tá com um dedo para lá e uns 4 só para cá. Eu sou responsável. Se eu sou responsável, né, por criar, manifestar a prosperidade na minha vida, a saúde na minha vida, a felicidade de relacionamento, de pertencimento na minha vida, se eu tenho essa responsabilidade é porque o oposto também eu sou responsável. Porque não tem, você não é responsável pelo mal que te acontece, mas está sendo responsável pelo bem que você quer e que você vai fazer acontecer? Não funciona, é egóico, é contradição. Essa lei da atração não funciona. Funciona porque é lei. Igual a lei da gravidade. Se a lei da gravidade não funciona, você atira para você ver. A mesma coisa, a lei da atração é nesse nível. Ah, quer dizer que toda pessoa que tiver pobre vai querer, vai ter, né, a fortuna do Bill Gates? Ele não consegue pensar isto. É gratuito. É apenas um discurso, uma narrativa. Porque o desejar e vibrar tem a ver com o coração, com você sentir. Então, que casa eu sinto que eu mereço, que eu quero? Aí sim. Vai ser uma casa humilde, vai ser uma casa simples, vai ser uma casa de campo, vai ser uma casa de sítio, vai ser um apartamento, vai ser uma kitnet. Mas você delineou. Experimenta colocar e ler, porque se fizer mal, se sentir um negócio estranho, é porque não é afim com você. É porque você tem um monte de crenças negativas e você não vai atrair. Então, a espiritualidade prática tem a ver com atrair tudo isso. Em nenhum momento eu disse que a minha espiritualidade aqui, né, que eu estou orientando para vocês, não é minha, né, que é o método, né, não vai ter dinheiro ou não vai ter prosperidade. Que idiotice, gente. Dinheiro é uma energia que se manifesta em moeda, em ações, em objetos, não é só dinheiro. Se eu sou corretor de imóveis, eu quero casas para vender. O dinheiro vai vir depois. Eu preciso de clientes. Também a prosperidade tem a ver com outras coisas também, com pessoas. E se eu preciso de clientes, eu preciso que a prosperidade também seja desses clientes. Então, eu vou começar a ampliar meu conceito, que a minha prosperidade tem que ser eu e a galera que é à minha volta. Por isso que eu digo, não adianta se esconder também lá na caixinha. E também, quanto mais você falar eu e os outros não, daqui a pouco você está afundando. Porque se eu desejo a minha riqueza, a minha prosperidade, quero que todo mundo se ferre, como está aqui nas imprecações, né? Em Gálatas 1:8, Paulo faz um monte de imprecações, separados para a destruição divina. Ele quer que sejam anátemas, isolados, como fossem os excomungados. Jeremias também. A descrição de Jeremias é medonha, né? Eu nem trouxe aqui, mas em Jeremias, quem quiser ler 18, de 19 a 23, o troço está sendo pedido assim para você está pedindo para Deus mesmo? Tem certeza? É o mesmo? É o Jeová? Porque assim, se for, imagina você pedindo para Cristo, que em nenhum momento falou isso, assim, eu quero que você mate aquela galera ali, extermine eles com a sua espada escorrendo sangue, com não sei o que lá, da gordura do carneirinho, das crianças. Gente, assusta. Esse livro às vezes assusta. E não é simbólico, tá? Qual o simbolismo de matança? Matança, extermínio, né? Discriminação. E cadê o Deus amor? Ah, mas isso foi antes. Espera aí, ele mudou a personalidade? Foi isso? Então, se ele mudou, ele morreu e nasceu de novo, então tinha que morrer o cara atrás. Não tinha que estar cultivando esse cara aqui atrás, não.
Então, gente, o que eu estou fazendo, claro, eu tenho estudo, tal, já falei da dialética hegeliana, do poder de negar, mas parte do que eu estou colocando para vocês, que não é teoria acadêmica, que eu não estou, sabe, rebuscando nada, é como eu pensei quando eu era adolescente. Então, não me vem dizer que eu sou portentosa ou por qualquer outra coisa, porque eu ficava com a minha cabeça ali encasquetando, e eu sabia ler, e eu falava, não, peraí, não é o mesmo. No mínimo, foi isso que eu fiz. Eu queria arrancar os 4 livrinhos e deixar o resto. Eu não suportava, né? Você pode dizer uma coisa ou outra, o Cântico dos Cânticos, que legal, é bonitinho, mas é um poema de amor. Salmos, há alguns, tá? Porque em Salmo 109, de 6 a 15, já está o sangue lá. Sim, tem muita gente, né, que se opõe a um ponto violento, que diz que esse livro espreme e sai sangue. Eu não vou dizer que não, é igual filme, né? Tem filme que você vê, bota um copo de sangue assim do lado da televisão, né? E bebe depois, né? Porque só sai sangue. Né? Então a gente produz muito, muito, muito lixo, muita coisa densa. Então a gente fala de guardião, corpo de dor, né? Densidade, e a pessoa onde? Como? Não estou vendo. Gente, entretenimento, novela, faz o quê? Séries. Fora as oficiais, né? O que é oficial do mal? Aí é o terror mesmo, Poltergeist, Sexta-feira 13, sei lá mais o quê. Eu não vi nada disso, mas sei que tem. Exorcista, né? Por aí, né? E o serial killer, e, sei lá, matança, injusto, violência, guerra, blá, 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 o tempo todo, faz questão de... Eu vi, né? Alguns, você pensa que não vai ter tanta cena assim, até o Senhor dos Anéis. Tem horas que eu fecho os olhos e eu falo, não, eu prefiro ler o livro. Porque eu não imagino a coisa dessa maneira. E quando você coloca a imagem, ela fala mais que 1000 palavras. E ali em filmes são 10.000 palavras, tá? Cada cena. Então, este Cabalhon dizendo que o universo é mental, isso aqui, não se esqueça que esse livro foi trazido por Atkinson, tá? Em 1920. Ele compilou de algum lugar, mas ele usou as palavras modernas. Ele não deu nenhuma transcendência. Para variar, nenhum americano dá, tá? O americano tem um problema seríssimo, já disse. Eu tenho um livro sobre as imposturas intelectuais lá das universidades americanas, por causa disso. Eles reduzem, eles são utilitaristas e pragmáticos. Tem a sua vantagem, mas não é para filosofar, tá? Então, esse mental que está no Cabalhon é o logos, e o logos não é a mente, porque a mente, né, essa mente que fica ali pensando, querendo, desejando, ela é diferente da intenção, tá? E a intenção, ela vai muito mais profunda, ela é um sentir, ela é um vibrar, que quase não passa para o consciente, né? Então, esse logos que cria, ele tem um desejo, e não um pedido aqui mental, um desejo, que eu disse, Deus deseja, o homem sonha, porque ele dá aquela forma. Então, Deus em ti é o teu coração, que é divino, que é parte desse todo fractal, deseja, você, mental, como homem, humanidade, sonha, então a obra nasce, porque você soltou, porque isso é uma cocriação. Ninguém entende também a cocriação. Não é com o carinha ali da esquina, não é. Sabe? A cocriação é com uma série de coisas que você desconhece, que talvez não vá conhecer, que é coisa melhor, mas que também tem a ver com pessoas à sua volta. É um que chega, é um que fala, é um que estende a mão, é um que dá oportunidade, é um que dá uma dica. Está aí, é a cocriação. Não seja egoísta, tá? Então, e sempre de que pedires, pede em volta, que serás mais feliz.
Eu não quero um relacionamento só para mim, só eu ser feliz. Imagina, eu sou feliz com meu companheiro. Aí vamos sair, tem amigos. Aí separado, brigando, não sei o que lá com amante, falso. Não tenho. Então eu quero que todos tenham um relacionamento feliz para a gente fazer um almoço, um jantar, uma coisa legal. Né? A prosperidade também. Eu contava com a minha livraria, eu fazia o tempo todo que toda cidade tenha dinheiro para comprar livrinho aqui. Mas é sincero, não é nem de barganha. Você tem que ampliar. Se eu for ter dinheiro para construir uma casa, olha, o cara do corretor vai ganhar a sua comissão do terreno, aí o arquiteto, o engenheiro vão ganhar as licenças, as pessoas que vão trabalhar, e de todas as áreas, né? Estrutura, hidráulico, elétrico, e outras novidadezinhas que eu quiser, aí o cara da piscina, o cara do jardim, o cara do acesso. Gente, prosperidade, prosperidade, prosperidade. E aquele dinheiro circulando para eles também comprarem, para juntarem, ter as casas deles, para todo mundo ter, e não o contrário. Quando todo mundo cruza os braços, fica esperando a miséria, a merreca do assistencialismo, isso é uma preguiça. É o cara que está esperando o peixe. Não pode reclamar se o peixe vier frio, se o peixe vier cru, se o peixe vier meio passado, você não está indo pescar. O que tem que se reivindicar? Ou quero as indicações, as dicas, os subsídios para eu comprar a isca, a vara, me ensina a pescar, o que eu vou fazer? E eu quero vender também, porque eu não quero só peixe, tá? Eu quero comer peixe com arroz. Então, se eu quero comer peixe com arroz, eu preciso pegar parte desse peixe que eu pesco, vender para comprar meu arroz. Entendeu? Tá difícil? Eu não falo difícil, falo bem claro. E isso é espiritualidade na prática. Um caminho de espiritualidade que não te ensine isso, você não vai viver de ar e luz no alto da montanha. Quando você viver, você está fora do mundo. Aí realmente está. Mas a espiritualidade prática que eu aprendi, que estou vivendo e que estou ensinando, é assim, com tudo. Com tudo. Ah, mas para emprego também? Também. Só que às vezes vocês encasquetam com uma coisa. Aquele ali, tem que ser aquele ali. E às vezes não rola ali é sistema, às vezes tem que ir procurar outras coisas, se mexe. Olha, amplia, procura qualquer coisa. Eu tenho mentorada que tem informação que está fazendo faxina, qual o problema? Tem uma amiga que tem duas línguas, faculdade de letras de francês e tem belas artes, e faz faxina e toma conta de criança, porque às vezes o mercado não está comportando, mas não quer dizer que ela está eliminando, mas ela precisa do dinheiro e ela não tem orgulho, porque ela está no caminho de espiritualidade prática. Ela calou o ego nos orgulhos. O que tem que você tenha uma faculdade? Quantas e quantas vezes fiz um monte de trabalhos e serviços que não tem nada a ver com o meu doutorado. Doutor era para quê? Qual seria o trabalho ideal para a doutora numa boa faculdade, né, já na pós-graduação, orientando alunos e teses? Quantos tem fazendo isso? Pouquíssimo, gente. É a minoria. Então, o mercado espreme, fora que o sistema escolhe quem vai corroborar o sistema. Então, eu estou fora, odeio. Na hora da entrevista, na hora da tese, você defendeu isso? Você é revolucionária, né? Então, tudo bem, teu A, mas fica à margem. Eu sei desse jogo. Então, procuro outras vertentes. Fiz meus eventos com a minha livraria. E quando tiver ela de novo, vou fazer meus eventos. E posso fazer encontros. E eu já tive um centro de cultura dinâmica. Então, vamos criar, vamos se mexer, vamos sair do sofá, por favor. Um beijo para todos. Até o próximo vídeo. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.